Hoje, dia 15 de março, terceiro domingo da Quaresma, nós queremos dar continuidade às nossas meditações desse nosso retiro quaresmal. Convido você a compartilhar esse vídeo, a curtir, a se inscrever e a tocar no seu sininho para que mais pessoas aí possam, sem dúvida alguma, também ser evangelizadas. Espero que você esteja gostando aí dos nossos vídeos, curtindo e também compartilhando. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Neste domingo, terceiro domingo da Quaresma, nós temos uma meditação muito bonita. A primeira leitura é justamente de Êxodo 17 e nos lembra um pouquinho daquela saída do povo do Egito, a passagem do mar, Moisés que guia o povo, a viagem pelo deserto. Nessa viagem eles têm momento de glória, mas eles também passam por momentos de muitas dificuldades. E diante dessas dificuldades, eles começam a murmurar um pouco. Calor, sede, fome, cansaço, problema da serpente. E ali começa a acontecer uma certa agitação. E eis que eles chegam no monte chamado Massa e Meriba, que podemos traduzir por tentação, discussão, o lugar da tentação, o lugar da discussão. E dentro desse contexto, que é justamente a passagem de hoje, o povo está com muita sede, o povo está muito cansado, o povo começa a murmurar e reclamar, desconfiando até mesmo que talvez Deus não amasse eles, que Deus teria esquecido deles. Eles começam a murmurar dizendo, será que não era melhor nós ficarmos no Egito? Lá nós tínhamos comida, lá nós tínhamos água. Então começa a haver todo um problema de relacionamento em relação a Deus. E eles começam, de certa forma, pressionar Moisés. Moisés se vê pressionado, Moisés se vê numa situação muito delicada. E diante dessa situação, Moisés começa a falar com Deus, Senhor, o teu povo está com sede, o que devo fazer? E eis que Deus diz para Moisés, vai até aquela pedra, pega o teu cajado, e ali vou tirar a água daquela pedra. Daquela pedra sairá água, e o povo vai beber e vai ter a sua sede totalmente sanada. E diante disso, acontece uma grande graça. O povo bebe água, o povo tem a sua sede sanada, mas veja, essa situação sempre de um constrangimento diante de Deus. E essa pergunta que fica no finalzinho da primeira leitura de Êxodo 17, o Senhor está no meio de nós ou não? Uma pergunta que o povo faz. O povo tem a sua dúvida. Nós também, diante das nossas dificuldades, diante dos nossos sofrimentos, diante das nossas lutas, diante daquilo que nós estamos enfrentando e passando, nós também por vezes questionamos. Senhor, eu estou passando por uma doença, estou passando por uma enfermidade, estou passando por uma dor, estou passando por um problema. O Senhor está comigo ou não? O Senhor me abandonou ou não? Quantas vezes nós, diante de uma dificuldade, às vezes ela demora muito para passar e nós começamos a questionar. Será que o Senhor me ama? Será que Ele se esqueceu de mim? É uma coisa que às vezes acontece. Mas a nossa confiança deve estar no Senhor. Deus não é louco. Não tiraria o povo do Egito, não tiraria o povo daquela escravidão para deixar morrer de fome e sede no deserto. Deus não faria isso. E quando a gente falava de tentação no deserto, eu dizia que o deserto é o lugar do encontro pessoal com Deus. Só que o povo esqueceu disso. O povo se esqueceu disso. É no deserto que nós colocamos toda a nossa segurança em Deus. Diante dessa situação toda, do que vai acontecendo, nós podemos pensar então, às vezes até mesmo em voltar na vida velha. Isso acontece com o cristão. O batizado deixa a vida velha e pensa que é melhor a vida errada. Olha só, diante da tentação, diante da provação, diante do não atendimento de Deus, às vezes naquele momento na nossa vida, a gente começa a pensar, vou voltar para a vida velha. E aí você pode dizer, tudo seria mais fácil, padre. Tudo seria mais fácil. É a grande tentação que a gente passa. É a grande tentação que o cristão passa. Ah, se eu fosse do mundo seria mais fácil. Parece que as pessoas do mundo prosperam e eu que caminho com Deus é mais difícil. Quantas vezes nós pensamos assim, não é verdade? Olhando para a vida dos outros. Só que aqui nós também podemos cometer o mesmo erro. Qual o erro que nós podemos cometer? Podemos cometer o erro também
igual o da samaritana. Como assim, padre? Porque o evangelho de hoje também é um evangelho que fala sobre água em relação à samaritana. A samaritana está no poço de Jacó. Diante do poço de Jacó, ali é o lugar onde as pessoas pegam água, é o lugar do encontro, é o lugar onde pega água para poder molhar a plantação, para poder matar a sua sede. E interessante que a samaritana está no poço, pegando água. E tinham dois caminhos para ir para Galileia, um mais curto e um mais longo. E Jesus faz o caminho, de certa forma, mais curto, mas justamente porque Jesus queria encontrar a samaritana e queria levar Deus para os samaritanos. Queria a conversão dos samaritanos. E nesse encontro, Jesus começa a conversar com a mulher dizendo: dai-me um pouco desta água, estou com sede. Jesus se faz necessitado. Jesus mostra que ele também é humano, que ele também está cansado, porque Jesus vem de uma viagem. Você passa por cansaço? Jesus também passou pelos cansaços, Jesus também teve fome, Jesus também teve sono, Jesus também descansou, Jesus também tinha as suas necessidades normais, para mostrar que a caminhada do ser humano tem sim o seu cansaço, também tem sim as suas lutas. Então Jesus senta no poço para tomar água. Jesus senta no poço mostrando também o seu cansaço. Diante de toda a situação, o padre Anderson não é porque é padre que não fica cansado também. Tem as suas lutas, as suas batalhas, os seus questionamentos, mas eu sempre preciso apresentar isso para Deus. E diante disso, esse diálogo belíssimo, Jesus promete para a mulher: mas a água que eu te darei, se você beber, você nunca mais vai ter sede. Mas ela questiona Jesus: mas como você vai me dar água se você não tem nem balde para tirar a água do poço? Mas Jesus estava falando uma água que jorra do coração. Quando o coração de Jesus é transpassado e aberto, jorra sangue e água. Uma água da vida eterna. A água que brota do coração de Cristo para a nossa salvação. E é claro, aquela mulher começa a entender que estava falando com alguém diferente. E ela fala: mas é verdade que viria um profeta, que viria um Salvador. E ele diz: você está falando com ele. Eu sou o enviado do Pai. Eu sou o Senhor. Eu sou aquele que posso todas as coisas. E Jesus vai revelar que ele é Deus. E mais, vai curar e vai libertar e vai converter todo aquele povo. Como assim, padre? Porque aquela mulher, ela estava escrava do pecado. E nós estamos no tempo da quaresma, no tempo de conversão. Jesus diz: chama teu marido. E ela responde: eu não tenho marido. E Jesus diz: é verdade. Tivesse 5 maridos, mas nenhum é teu. Então Jesus primeiro está fazendo ali um ato de conversão, um ato de cura. Jesus está libertando aquela mulher da vida velha e da vida errada, para que ela possa voltar à vida nova do Espírito. Agora é interessante, porque ela diz: por acaso é maior que o nosso pai Jacó? E se a gente lembrar quem é Jacó, Jacó é um dos nossos primeiros pais na fé. Quando a gente fala assim, a mesma fé de Abraão, Isaac e Jacó. Você quantas vezes já falou isso? Jacó, ela diz que é o pai dela na fé, mas é o nosso pai na fé também, sem dúvida alguma. Jacó é o pai de José. Jacó foi quem cavou o poço com a mão. Olha que interessante. Só que ela cita Jacó, que fez tantas coisas boas. Jacó é aquele que lutou com o anjo, por exemplo. Lutou junto com o anjo. E a gente canta aquela música, né? Já na alva luz do dia raiar. Preciso de uma bênção. Não vou sair daqui sem a bênção de Deus. E Jacó luta com o anjo e ele é abençoado e ele alcança vitórias, muitas graças. Ela cita Jacó, mas ela não está vivendo a fé de Jacó. Ela está numa fé totalmente mesquinha. Ela está no erro total. O grande erro do cristão é às vezes conhecer Deus, é falar de Deus, mas não está vivendo a graça de Deus. Aqui entra um perigo muito grande. Estou vendo a água, estou vendo Jesus, estou falando com o Senhor, mas meu coração não está convertido. Estou rezando, mas a minha fé não está mudando nada. E aqui nós temos que tomar um cuidado, porque a nossa vida precisa ser transformada. Hoje, graças a Deus, nós temos os sacramentos. E quando você confessa os seus pecados, jorra uma água que te lava, que te purifica através da confissão. Você comunga Nosso Senhor,
Ali você tem a força para continuar. Então eu preciso não só conhecer Deus, mas eu preciso viver Deus. Quando a gente fala de propósitos, porque a gente tem que colocar propósitos, a gente tem colocado propósitos nos nossos vídeos aqui. Qual que seria o propósito para hoje? Não só falar de Deus, mas viver Deus. Viver. Como assim, padre? Viver. Eu quero que você viva Deus verdadeiramente na sua vida. É um propósito. Eu não quero só conhecer, eu não quero só falar, mas eu quero viver. O propósito é viver Deus, é respirar Deus, ter a mesma atitude de Deus na sua vida diária. Como é importante. Essa mulher, ela sabia quem era Jacó, o nosso pai Jacó, mas a vida dela não condizia com Jacó. Uma vida totalmente errada, totalmente fora da graça de Deus. Então, eu e você precisamos viver mais a graça de Deus. Não basta conhecer. Eu posso ser padre, posso falar de Jesus, posso celebrar a missa, mas posso ter uma vida totalmente errada. Que adianta? Você pode saber o que é o terço, você pode ter um terço, mas você pode ter uma vida totalmente profana. Você pode ser católico, você pode ter uma Bíblia, mas sua vida é totalmente errada, está no adultério. Nós temos que tomar cuidado, nós temos que tomar muito cuidado. Eu sei o que é casamento, sou casado, é para você que é casado, viu? Eu sei o que é casamento, sou casado, mas vivo no adultério. E aí? Está vivendo Jesus ou não? Não. Então é preciso conversão. Padre, mas eu não deitei com ninguém ainda. Tá, mas tomar cuidado que o adultério começa nos olhos. Adultério começa no coração. Adultério começa nos pensamentos. Pequei por palavras, atos e omissões. Ou seja, os meus olhos, os meus pensamentos, as minhas atitudes. Grandes pecados não começam do dia para a noite. Começa com pequenos desejos, pequenos olhares, pequenos sentimentos. Não é do dia para a noite que alguém cai. Existem sintomas. Quais são os sintomas da gripe que pode levar à pneumonia? Quais são os sintomas? Enfim, existem sintomas. Todas as doenças espirituais ou físicas, ou seja, qual for, tem sintomas. E dá para identificar uma pessoa que está doente espiritualmente, fisicamente, humanamente, uma pessoa que está doente psicologicamente. Você vê que a pessoa está fora da casinha. Portanto, meus irmãos, esse evangelho de hoje é um evangelho total de conversão, de mudança de vida. E, acima de todas as coisas, de confiar em Deus. Eu caminho com Deus, Deus me tirou do Egito, Deus me tirou da escravidão, Deus me tirou da vida velha, me levou ao batismo, ao encontro profundo com o Senhor. Eu preciso confiar nele e viver como ele me pede que eu viva. Porque aí, como diz a segunda leitura, a alegria brotará sobre os nossos corações. A segunda leitura é belíssima, justamente a leitura de Romanos, que diz que nós somos justificados pela fé e estamos em paz com Deus, mediante nosso Senhor Jesus Cristo. Isso nos traz uma alegria. Se Deus me justificou pela fé, isso me traz uma alegria. Alegria de pertencer a Deus e de fazer a vontade do Senhor. O que eu desejo para você, nesse terceiro domingo da Quaresma, é que você realmente viva a palavra de Deus. Não só fale, não só conheça, mas você coloque em prática aquilo que Deus te pede. Que Deus te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.